A história da humanidade e do mundo pode ser contada através de fotografias. Se não acredita? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para você diversas imagens que irão alterar completamente a sua visão sobre eventos do passado. Se acomode aí na cadeira, porque o vídeo de hoje é muito especial. Bora lá! 96. Notícias do dia D. Na manhã do dia 6 de junho de 1944, as notícias sobre o dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, começaram a ser transmitidas para a população dos Estados Unidos. Nessa imagem, podemos ver as pessoas observando atentamente essas informações. 95. Desembarque na Normandia. Possivelmente a foto mais icônica do famoso dia D, retratando o desembarque aliado nas praias da Normandia, em 1944, onde a derrota dos nazistas começaria na frente ocidental. Essa é a foto. 94. Elvis Presley no exército. Ah, essa é demais, hein? Em 1958, Elvis Presley foi convocado pelos Estados Unidos para prestar serviço militar, olha só. O músico acabou interrompendo a sua carreira durante aquele período, mas ganhou muita admiração por não ter buscado formas de fugir do seu dever. Elvis passou por um treino no Texas e posteriormente foi enviado para a Alemanha Ocidental, onde existia uma grande tensão com a possibilidade de um conflito direto com a União Soviética, que era responsável pela parte oriental do país germânico. 93. Crianças sendo vendidas. Essa triste e chocante fotografia de 1948 mostra Lucille Charlie Fox, mãe de uma família afetada pelas consequências da Grande Depressão, que atingiu os Estados Unidos, colocando seus 4 filhos à venda. Tudo se torna ainda mais triste quando pesquisamos e vemos que das 4 crianças vendidas, 2 sofreram abusos e foram escravizadas, e a outra ainda tem o seu destino desconhecido. A única que encontrou um lar estável foi Sue Ellen, que mais tarde se reuniu com uma de suas irmãs, a Rayane. 92. Invasão soviética em Praga. Em 1968, a União Soviética buscava expandir o seu controle por nações que estivessem próximas dos seus domínios. Um fotógrafo conseguiu mostrar o momento exato em que os blindados enviados pelos soviéticos chegaram à cidade de Praga, na atual República Tcheca. 91. Camponeses soviéticos ouvindo rádio pela primeira vez, olha só. Nessa foto vemos camponeses soviéticos espantados ouvindo rádio pela primeira vez na vida. A reação foi registrada em 1928 e é bem curiosa, né não? 90. Stalin. Nessa fotografia registrada de forma clandestina, vemos o momento em que o ditador soviético Joseph Stalin foi informado que as tropas nazistas estavam prestes a conquistar a cidade de Kiev. 89. Civil alemão olhando para um quadro de Stalin. Essa fotografia icônica foi tirada pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Sabemos que o território alemão foi dividido em 2, né? Uma parte sob influência soviética e outra sob influência norte-americana. Aqui vemos um jovem de Berlim olhando para um retrato de Joseph Stalin, obviamente na parte oriental do país. 88. Jesse Owens em Berlim. A imagem das Olimpíadas de 1936 mostra o corredor norte-americano Jesse Owens cruzando a linha de chegada na disputa de 200 metros. Owens quebrou o recorde mundial na época com um espetacular tempo de 20,7 segundos. O que deixaria tudo isso ainda mais histórico foi o fato do evento ter sido realizado na Alemanha nazista do Hitler. E Jesse, como podemos ver, era um atleta negro. Algo que destruía completamente toda aquela ideologia estúpida, né, de superioridade racial que o Hitler tanto pregava. 87. Titanic momentos antes de partir. Essa foto mostra os passageiros e a parte externa do Titanic momentos antes do gigantesco navio partir rumo ao seu destino em 1912. A embarcação partiu de Southampton, na Inglaterra, e o seu destino seria Nova York, nos Estados Unidos. Como já sabemos, a viagem inaugural do navio construído pela White Star Line terminou em uma tragédia sem precedentes, com mais de 1.500 mortes. 86. Última foto do Titanic antes do acidente.
Se a foto anterior trouxe os momentos anteriores à partida do Titanic, essa é literalmente a última imagem registrada antes do trágico acidente. O transatlântico se chocou com um iceberg, afundando entre a noite do dia 14 e a madrugada do dia 15 de abril em 1912. 85. Notícias do acidente com o Titanic. O jovem Ned Parfitt aparece nessa fotografia histórica vendendo jornais sobre a tragédia com o Titanic. Ele segura uma cópia da principal manchete daquele dia, falando sobre a grande perda de vidas que ocorreu no dia anterior. Apesar do acontecimento ser em uma outra época, comparada aos dias de hoje, a chocante notícia se espalhou pelo mundo de forma relativamente rápida. 84. Feliz Páscoa, Adolf. A icônica foto de 1945 traz 2 soldados aliados com mensagens de Feliz Páscoa para Adolf Hitler, escritas em bombas que seriam utilizadas contra as tropas alemãs. Que coisa, hein? 83. Carrinho resistente à água. A curiosa fotografia mostra uma moça e um carrinho, projetado para ser resistente a possíveis ataques a gás. É importante destacar aqui que ela foi tirada em 1938, na Inglaterra, um pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial. As ameaças nesse sentido já existiam desde a Primeira Guerra Mundial. Então os britânicos temiam a utilização desse tipo de armas em conflitos futuros, né? 82. Vôlei de praia em 1934. A curiosa fotografia foi tirada em Venice Beach, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. O ano era 1934. 81. Tempestades de areia no Texas. Essa foto mostra um duro período vivido no estado do Texas, mais especificamente na década de 1930, quando várias comunidades rurais foram devastadas por um fenômeno climático chamado de Dust Bowl. Esse evento trouxe fortíssimas tempestades de areia que atingiram o local por quase 10 anos. 80. A guerra é o inferno. Em 1965, durante a Guerra do Vietnã, um soldado desconhecido aparece em uma foto com uma frase escrita em seu capacete. A frase era o seguinte: War is hell, ou seja, guerra é o inferno, em português. 79. Vaca pintada? A imagem traz uma fazendeira pintando listras brancas em uma vaca. Mas qual seria o motivo disso, hein? Essa é uma forma inteligente de aumentar a visibilidade dos animais durante o período da noite, né? Prevenindo acidentes de carro. Isso era muito utilizado em locais de baixa iluminação e durante apagões. 78. Família de imigrantes alemães. Essa imagem foi registrada em 1904 em Ellis Island, nos Estados Unidos, mostrando um casal de imigrantes alemães e os seus 8 filhos. O local era um dos principais pontos do território norte-americano para receber imigrantes que atravessaram o Oceano Atlântico em busca de uma melhora em suas vidas. 77. Condutor impede a entrada de passageiros sem máscara. Em 1918, no auge da gripe espanhola, um condutor de um bonde em Seattle, nos Estados Unidos, proibiu a entrada de passageiros que não utilizavam máscaras no transporte. Assim como vimos na recente pandemia do coronavírus, né? A ideia de utilização das máscaras era para impedir que o vírus, que mataria cerca de 50 milhões de pessoas, pudesse se espalhar ainda mais. 76. Entregador japonês. O curioso registro é do ano de 1935, nas ruas de Tóquio, lá no Japão, e mostra um entregador de macarrão equilibrando diversas caixas enquanto pedala em sua bicicleta, usando apenas uma mão. O macarrão em questão também é chamado de soba noodle, sendo até hoje um dos alimentos mais populares no país nipônico. 74. Estátua maia em Honduras. Alguns exploradores encontraram essa incrível estátua de origem maia em uma selva no território hondurenho. O registro é lá do ano de 1885. Isso é uma pequena demonstração das habilidades e do quão influentes foram os povos pertencentes à civilização maia lá no passado. 73. Catador de ratos. Uma das profissões mais importantes do passado na Europa era de catador de ratos, isso mesmo. A fotografia em questão mostra um desses homens em mais um dia de trabalho nos esgotos de Liverpool. Essa profissão era fundamental em uma época onde os governos tentavam de todas as formas
evitar a proliferação de doenças que eram transmitidas pelos roedores e que afetavam diretamente as nações. 72. Cão mensageiro. Vemos um soldado lendo uma carta levada por um cachorro mensageiro durante a Primeira Guerra Mundial. Esse tipo de situação era bem comum naquele período, viu? Esses animais eram considerados fundamentais para a comunicação entre tropas, especialmente em terrenos de difícil acesso. O cachorro da imagem, por exemplo, ele atravessou nadando um dos canais franceses para cumprir o seu objetivo. 71. Casal em um pequeno BMW i7. A foto mostra um casal entrando em um dos carros mais populares do período que sucedeu o fim da Segunda Guerra Mundial, o BMW i7. O inovador veículo ficou muito famoso por ser compacto e econômico, especialmente em uma época onde o mundo ainda se recuperava, de um conflito tão caótico. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você esteja conosco até aqui e que também esteja gostando do conteúdo, tá? Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e também poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. Número 70. Estátuas Moai na Ilha de Páscoa. A fotografia, tirada em 1922, mostra um grupo de homens observando uma gigantesca estátua Moai localizada na Ilha de Páscoa, lá na Polinésia. Essas estruturas incríveis impressionam, até os dias de hoje, além de atrair diversos historiadores e curiosos que querem saber mais sobre as origens dos povos que habitavam o local. 69. Arma gigante. Nessa curiosa fotografia, a gente vê um senhor segurando uma arma de fogo estranhamente grande. Geralmente esse tipo de espingarda era utilizado para caçar patos. Para termos uma noção, essa arma brutal possui a capacidade de matar mais de 50 pássaros de uma só vez. Essas armas costumavam ser montadas em barcos e utilizadas por diversos caçadores comerciais. Assim, a precisão das capturas era aumentada, Mas elas foram proibidas nos anos 60 por conta do impacto nas espécies e nas populações que viviam próximo às águas. 68. Propaganda de guerra. Um grupo de mulheres responsáveis pela confecção de cartazes com propaganda para mobilizar e aumentar o apoio dos norte-americanos às forças armadas do país em 1942, justamente no auge da Segunda Guerra Mundial. 67. Cães da Cruz Vermelha. Além dos cães mensageiros, como vimos anteriormente, na Primeira Guerra Mundial também existiam os cães da Cruz Vermelha. Nessa imagem podemos visualizar um soldado ferido retirando bandagens de um desses animais em 1915. Esses cães eram fundamentais no transporte de suprimentos médicos para tropas feridas, geralmente sendo equipados com bolsas com remédios e também bandagens, que auxiliavam no tratamento das tropas. 66. Veteranos de guerra no cemitério de Arlington. A foto mostra 3 veteranos na Segunda Guerra Mundial visitando o Cemitério Nacional de Arlington em 1951. Esse local é a mais pura representação do que significa uma guerra. A quantidade de vidas que são perdidas nesses conflitos é algo simplesmente assustador. 65. Capacete improvisado. Nessa foto em questão, vemos um mergulhador no rio Mississippi em 1938. O curioso aqui é que ele utilizou um tanque de gasolina de um carro velho como uma espécie de capacete improvisado. O equipamento funcionou como uma câmara de ar, facilitando assim a respiração do mergulhador enquanto ele procurava por pérolas nas águas do local. A criatividade dele é nota 10, é ou não é? 64. Uma mãe perguntando por seu filho. Essa fotografia mostra a angústia de uma mãe perguntando sobre o seu filho, esperando que algum ex-prisioneiro da Segunda Guerra Mundial saiba sobre o seu paradeiro. Infelizmente, não existem informações sobre o que ocorreu com seu filho. 63. Motocicleta de uma roda. O inventor italiano, David Chislade, aparece nessa foto testando uma motocicleta de apenas uma roda em território francês. O monociclo foi feito para funcionar com apenas um pneu e buscava desafiar os conceitos estabelecidos dos veículos motorizados mais tradicionais. A imagem remete ao ano de 1933. 62. Soldado alemão.
A fotografia de 1956 mostra um soldado alemão reencontrando seu filho após ter ficado preso por mais de uma década em território soviético por conta dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Quando o soldado foi para a guerra, o seu filho tinha apenas 1 ano de idade. 61. George Hart. A foto mostra uma situação de quase tragédia em 1962. George Hart era responsável por teste de aeronaves. O homem quase faleceu sendo ejetado de um dos seus voos. Apesar de ter tido fraturas nas pernas após a aterrissagem, felizmente, George sobreviveu sem maiores consequências. Número 60. Esculpindo o Monte Rushmore. A fotografia da década de 40 mostra um trabalhador esculpindo uma das faces dos 4 presidentes dos Estados Unidos que estão no famoso Monte Rushmore. Cada rosto nessa estrutura tem cerca de 18 metros de altura, e elas representam Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, George Washington e Thomas Jefferson. A montanha está localizada em Black Hills, em Dakota do Sul. 59. Pintores da Ponte do Brooklyn. A fotografia mostra um grupo de pintores que trabalhavam na Ponte do Brooklyn em 1914. Eles realizavam o seu trabalho pendurados em seus cabos. 58. Arnold Schwarzenegger, na década de 60. Essa histórica fotografia mostra um ainda jovem Arnold Schwarzenegger em seu auge físico, lá nos anos 60. Ninguém poderia imaginar que esse fisiculturista se tornaria uma das pessoas mais famosas do mundo, tendo uma carreira de sucesso na política e também no cinema, né? 57. Cantina do elenco da Disney. Essa interessante fotografia mostra a cantina que era destinada para os trabalhadores dos parques da Disney para que eles pudessem fazer as suas pausas. O curioso da foto é observar diversos funcionários com as vestimentas dos personagens, mesmo fora do parque, né? 56. Prisioneiros judeus sendo libertados em 1945. A fotografia em questão mostra um grupo de judeus aliviados após conseguirem a liberdade de um trem que os levaria para um campo de extermínio nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A imagem é de 1945 e mostra o alívio nas faces destes ex-prisioneiros quando, finalmente, eles perceberam que estavam libertos das mãos dos nazistas. 55. O homem que se recusou a saudar Adolf Hitler. Essa histórica imagem mostra August Landmesser em meio a uma multidão de pessoas. Mas ele é o único entre todas elas que se recusa a realizar a saudação nazista a Hitler. A foto foi tirada durante uma cerimônia de lançamento de um navio na Alemanha em 1936. Landmesser era casado com uma judia, o que acabou resultando na sua perseguição e em 2 prisões. A sua esposa, infelizmente, foi enviada a um campo de concentração, onde acabou falecendo, e ele foi obrigado a lutar pelo país durante a guerra, desaparecendo posteriormente. 54. Trajes de mergulho em 1914. O homem da foto é Chester McDuff. Ao seu lado está um traje de mergulho blindado, construído por ele mesmo em 1914. Chester foi o responsável por construir a primeira armadura subaquática equipada com rolamentos de esferas. Isso foi inovador para a época, né? Que auxiliava os mergulhadores na mobilidade e também na segurança. O homem ainda estabeleceu um recorde de profundidade em alto mar usando esse traje aí, chegando a incríveis 212 pés de profundidade. 53. Crianças cuidando de um cachorro. A imagem mostra um grupo de crianças inglesas que decidiu cuidar desse cachorro após o seu dono falecer em 1936. Os jovens sempre procuravam fazer companhia para o animal, alimentando-o e dando carinho para ele não se sentir sozinho. A foto, porém, mostra que o pobre cachorro tinha uma expressão bem triste em seu rosto, provavelmente sentindo a falta do seu falecido dono, né? 52. Garoto recebendo um novo par de sapatos. Nessa foto, um jovem garoto da Áustria demonstra muita felicidade ao receber um novo par de sapatos. A imagem foi retirada em 1946, pouco tempo após o final da Segunda Guerra Mundial. Nessa época caótica, onde tantos morreram, outros perderam as suas famílias,
e muitos que sobreviveram tiveram que recomeçar as suas vidas do zero. Qualquer ato de gentileza era um motivo gigante, para que as pessoas voltassem a ter esperança em dias melhores. 51. Nativos americanos no início do século XX. A fotografia retirada entre 1907 e 1913 mostra um grupo de nativos americanos. Pela imagem, podemos observar as vestimentas, o visual e até os locais em que eles transitavam. Vale lembrar que os povos indígenas dos Estados Unidos sofreram diversos genocídios durante o século XIX e até mesmo no período em que essa foto foi tirada. Número 50. Soldados implorando por suas vidas. Essa fotografia forte mostra um grupo de soldados chineses implorando por misericórdia a um militar sul-coreano no ano de 1951. Vale lembrar que os chineses lutaram ao lado dos norte-coreanos nesse conflito. Esse período marcava o auge da Guerra da Coreia, que só terminou em 1953 com a divisão do território em dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A península segue assim até os dias de hoje. 49. Uma lhama em Nova York? Essa foto cômica mostra uma lhama passeando de carro. Ela tá de boa, E olha onde ela tá. Na Times Square, em 1957. 48. Crianças trabalhadoras protestando. No início do século passado, era comum que crianças trabalhassem em fábricas e minas. A imagem mostra um grupo desses trabalhadores infantis protestando contra essa exploração, pedindo melhores condições de trabalho e que pudessem ir à escola, A greve teve um certo sucesso, viu? Atraiu bastante a atenção do público e algumas leis foram alteradas. Vale lembrar que a imagem é de 1902, das ruas da Filadélfia, lá nos Estados Unidos. 47. Frota de Concordes alinhada. Nessa imagem, vemos uma frota de aviões Concordes perfeitamente alinhadas em um aeroporto de Londres, lá no ano de 1986. Essas aeronaves eram extremamente rápidas, Sendo muito utilizadas pela Air France e também pela British Airways. Para termos uma noção, um Concorde poderia atravessar o Atlântico em cerca de 3 horas. 46. Tumba de Tutankhamon. A tumba do faraó egípcio Tutankhamon foi encontrada em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter, no Vale dos Reis. O incrível é que o selo dessa tumba ficou intocado por 3.245 anos. 45. O engenheiro da Torre Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel. Na parte inferior esquerda da imagem, viu? Ele explora a sua criação, uma das estruturas mais reconhecidas no mundo todo, o maior cartão postal de Paris, a Torre Eiffel. A fotografia foi tirada em 1889. 44. Pintando a Torre Eiffel. O registro de 1932 mostra 2 homens pintando a Torre Eiffel, sem nenhum aparato de segurança, diga-se de passagem. A estrutura exigia manutenções constantes para que tudo fosse preservado. O problema é que nessa época não existiam muitas leis ou padrões pensando na segurança desses trabalhadores, 43. Policial medindo maiô. Essa foto curiosa de 1925 mostra um policial conhecido como Smokey Buchanan, de West Palm Beach. Ele foi fotografado medindo o comprimento do maiô de Betty Pringle, para garantir que as vestimentas da mulher não fossem contra as leis da época. 42. Triste despedida. O registro canadense de 1940 mostra uma cena comum, mas muito triste. É a despedida entre um filho e um pai, antes que este último marche com uma divisão de soldados rumo à Segunda Guerra Mundial. 41. Alpes italianos. A fotografia mostra algumas tropas italianas levantando um cachorro, uma arma e um soldado nas montanhas dos Alpes italianos. Devemos lembrar da complexidade presente nesse tipo de transporte em terrenos montanhosos como esse, Os animais eram fundamentais nessa transferência de equipamentos. 40. Manhattan, em 1917. Essa imagem mostra o contraste entre a utilização de uma carruagem puxada por cavalos e um bonde altamente tecnológico para a época. Podemos dizer que aqueles foram os últimos anos da utilização de carruagens como meios de transporte populares.
Pouco tempo depois, outros meios de locomoção se estabeleceram, né? Se popularizaram, dominaram as ruas de Nova York e de praticamente todo o mundo. 39. Dirigível R-33. Aqui a gente vê o famoso dirigível R-33 se preparando para o seu primeiro voo em um aeródromo da Inglaterra. Tudo isso no ano de 1919. O R-33 era surreal para sua época, principalmente pelo seu tamanho e estrutura. Isso costumava chamar bastante a atenção de todo mundo. 38. Explosão do dirigível Hindenburg. No dia 6 de maio de 1937, o dirigível alemão Hindenburg explodiu na estação naval de New Jersey, lá nos Estados Unidos. A imagem mostra a estrutura em chamas após a explosão. Infelizmente, esse acidente matou cerca de 36 pessoas. 37. Modelo Jenny Claire e um carro da década de 70. A imagem registrada na década de 70 mostra a modelo britânica Jenny Claire ao lado de um carro do modelo Austin Leyland Mini, em Londres. Aqui conseguimos observar a estética da época, tanto nas roupas quanto no carro, né? Que, por sinal, era muito popular na Terra da Rainha nesse período. 36. Dança limbo. A foto tirada em uma boate de Los Angeles em 1964 mostra uma jovem fazendo a popular dança limbo. Os movimentos dessa coreografia surgiram em Trinidad e Tobago. Os dançarinos devem se inclinar para trás enquanto passam por baixo de uma espécie de barra. 35. Susan Peters, de bicicleta. Nessa foto de 1942, vemos a jovem atriz Susan Peters andando de bicicleta na Califórnia. Na realidade, a história da atriz é bem trágica, né? Apesar de ter sucesso precocemente em Hollywood, sendo descoberta aos 18 anos, ela teve a sua carreira interrompida aos 24, após sofrer um acidente com uma arma de caça, ficando paralisada. Apesar de ter continuado atuando em alguns filmes, a sua saúde continuou piorando até que ela não resistiu e faleceu aos 31 anos de idade. 34. Carruagem passando por uma árvore. No ano de 1879, era comum que túneis fossem escavados em árvores para demonstrar o quão grande era essa estrutura para que pudessem atrair mais turistas ao local. Na imagem, vemos uma carruagem passando por uma dessas sequoias colossais, né? Que ficavam em áreas montanhosas de Sierra Nevada, na Califórnia. 33. Veterano da Segunda Guerra olhando para a Ponte de São Francisco. Nessa imagem, vemos um veterano estadunidense de guerra ao lado do seu filho, observando a Golden Gate Bridge, localizada em São Francisco, Califórnia. A foto é de 1959. A famosa ponte teve a sua construção concluída em 1937, 2 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. 32. Marilyn Monroe na praia. No auge da sua carreira nos anos 50, Marilyn Monroe aparece sendo fotografada em uma das praias dos Estados Unidos. A atriz é até hoje um dos maiores símbolos históricos de Hollywood. 31. Brigitte Bardot em Cannes. Aqui vemos um registro da então jovem atriz Brigitte Bardot em Cannes, no ano de 1953. Ela tem apenas 19 anos e está na praia, né? Na França. A cidade já começava a ser reconhecida mundialmente pelo seu festival de cinema e por todo o seu luxo. Então era normal que o local atraísse diversos atores, modelos, diretores e olhares de todo mundo. 30. Dirigível da Marinha Estadunidense. Nessa imagem, vemos um dirigível pertencente à Marinha Norte-Americana. Eles estavam realizando buscas por inimigos no Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de tarefa era muito comum na época, especialmente para a proteção de comboios aliados marítimos e que pudessem ser atacados por navios alemães. Essa era uma forma eficiente de proteger o território dos Estados Unidos. 29. Mais de 100 pessoas reunidas em uma árvore gigante. Aqui vemos mais um exemplo do quão grande eram as sequoias da Califórnia. São mais de 100 pessoas reunidas em volta dessa estrutura colossal no ano de 1917. 28. Criança comendo sozinha. Em 1953, essa jovem garotinha foi fotografada comendo sozinha em uma mesa durante a festa de coroação da Rainha Elizabeth II, em uma rua de Londres, lá na Inglaterra.
A criança estava isolada para evitar a propagação de doenças contagiosas. Mesmo em eventos festivos como esse, era comum que as medidas de saúde pública fossem bem rigorosas. 27. Albina Mali. A jovem da fotografia é Albina Mali e a data é 1941. Ela se juntou ao movimento de libertação esloveno, lutando contra a ocupação nazista no país. Durante a batalha, exatamente aos 17 anos, a jovem garota acabou sendo ferida 2 vezes. 26. Escavações na Esfinge de Gizé, em 1970. Nos anos 70, as escavações da Esfinge de Gizé, nas proximidades da cidade do Cairo, ajudaram a revelar diversos fatos históricos sobre a construção desse monumento e, claro, sobre a população do Antigo Egito. Ainda assim, diversos mistérios sobre essa estrutura permanecem no ar até os dias de hoje. 25. Monge italiano de máscara. Por mais estranho que possa parecer, essas máscaras eram comumente utilizadas por monges que cuidavam de funerais em 1892. Era considerada como uma forma de homenagear e preservar a memória dos mortos. 24. Máquinas de costura em 1890. Aqui vemos um registro de uma senhora utilizando uma máquina de costura antiga, mais especificamente de 1890 na Irlanda. Nessa época, esses dispositivos funcionavam com uma espécie de roda para facilitar o processo de costura. Nessa época, quase todos os tecidos eram produzidos assim, um pouco antes desse tipo de fabricação começar de fato a ser popularmente feito, por grandes fábricas no século XX. 23. Estudante soviético presenteando um embaixador estadunidense. No último ano da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um grupo de estudantes soviéticos decidiu presentear um embaixador norte-americano com um selo estadunidense. O embaixador gostou tanto do presente que decidiu pendurá-lo em sua sala. Mas, em 1952, eles descobriram que a estrutura possuía um dispositivo de escuta escondido. Olha só. O objeto acabou ficando conhecido como a Coisa. 22. Pombo-correio. Nessa foto de 1918, vemos um pombo-correio sendo liberto de um tanque britânico na Primeira Guerra Mundial. Essas aves eram cruciais para a comunicação entre tropas que estavam nos campos de batalha. 21. Fila de soldados cegos. Essa imagem foi retirada em 1918. Ela mostra uma fila com vários soldados britânicos que foram atingidos por um gás venenoso. O gás acabou fazendo com que os soldados ficassem cegos temporariamente, durante a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam em direção a um posto médico, onde seriam examinados e receberam curativos. Número 20. Aqui vemos Catherine Switzer na Maratona de Boston, em 1967, onde vemos um grupo de homens, os organizadores do evento, tentando impedir a sua participação na corrida. Mesmo assim, ela foi a primeira mulher da história a completar essa maratona. No processo de inscrição, ela se registrou como KV Switzer, em uma tentativa de evitar o impedimento da sua participação. 19. Túmulos unidos. Essa foto espetacular mostra 2 túmulos de um casal. A esposa era católica e o marido era protestante. Mesmo que separados por um muro, os túmulos foram colocados de forma aproximada e são unidos por um aperto de mãos na escultura que representa perfeitamente o amor do casal, independente das diferenças religiosas, A estrutura está localizada em um cemitério na Holanda, desde 1888. 18. Audrey Hepburn e seu cervo no supermercado. Em 1958, a atriz Audrey Hepburn foi fotografada em um supermercado de Beverly Hills com seu pet nada convencional, um cervo. Ela adotou o animal após filmar o filme A Flor que Não Morreu, que estreou somente no ano seguinte, em 1959. 17. Woodstock, 1969. Essa é a plateia do primeiro festival de Woodstock da história, realizado em agosto de 1969 em Bethel, Nova York. Foram aproximadamente 400 mil pessoas assistindo shows de grandes artistas, dentre eles Janis Joplin, Jimi Hendrix e Joe Cocker.
Aqui tivemos o surgimento e o fortalecimento de diversos movimentos considerados contra a cultura. 16. Beatles, em 1961. Em 1961, os Beatles ainda não eram tão conhecidos como são hoje, né? Aqui vemos uma imagem de um dos shows da banda no Aldershot Club, tocando para apenas 18 pessoas. Os homens de Liverpool só se tornaram verdadeiramente conhecidos um ano e meio depois. A formação do grupo desde essa época era a mesma: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. 15. Globalização. Essa imagem de 1905 mostra a primeira entrega de bananas feita na Noruega, olha só. Esse foi um dos grandes marcos representando a mudança no processo de globalização que começamos a ver no século passado. 14. Coca-Cola chegando na França. A imagem de 1950 mostra o momento em que o refrigerante mais popular do mundo começava a ser consumido em território francês. 13. Casa bombardeada em Londres. Após um bombardeio nazista em Londres no ano de 1940, essa garotinha se senta nas ruínas do local enquanto segura a sua boneca. 12. Fidel e Che Guevara pescando. O registro de 1960 mostra os líderes da Revolução Cubana, Che Guevara e Fidel Castro, em um barco enquanto eles pescavam. 11. Família de imigrantes em Nova York. Nessa foto, podemos observar uma família de imigrantes chegando aos Estados Unidos em 1925, observando a já gigantesca e impressionante paisagem de Nova York. 10. Maratona em Atenas. Aqui vemos 3 participantes no que marcaria a primeira das provas de maratonas dos Jogos Olímpicos modernos. A fotografia foi tirada em Atenas, na Grécia, no ano de 1896. A maratona daquele ano seria percorrida por 40 quilômetros, sendo vencida pelo atleta do país sede, Spiridon Louis. 9. George Blind. George Blind era um membro da resistência francesa, movimento que lutava contra a ocupação alemã. Ele foi capturado e morto por um pelotão de fuzilamento nazista em 1944. Na foto, a gente vê que alguns instantes antes da sua execução, George sorria de forma destemida para os seus algozes. 8. Inspetoras de fachada. Essas mulheres, dentro de pequenas estruturas semelhantes a jaulas, na verdade eram as inspetoras de fachadas de antigamente. Elas eram responsáveis por observar e garantir a integridade estrutural dos prédios e outras construções. 7. Mulheres zombando de placa. No ano de 1934, as mulheres eram proibidas por lei de usarem trajes de banho mais curtos ou incompletos, como vemos escrito na placa da imagem. As 4 moças fotografadas em Miami, porém, aparecem zombando dessa regra absurda. 6. Primeira viagem de metrô em 1862. Aqui vemos a primeira vez em que um trem subterrâneo, um metrô, foi utilizado em Londres, mais especificamente na estação de Edward Roden, no ano de 1862. Esse foi um verdadeiro marco nos transportes coletivos no mundo. Hoje, os metrôs são utilizados por milhares de pessoas todos os dias, Mas, como vemos, a invenção é relativamente antiga. 5. Entregando gelo. Esse registro de 1918 mostra 2 mulheres entregando blocos de gelo no período da Primeira Guerra Mundial. Durante essa época, era comum que as mulheres assumissem tarefas que eram previamente ocupadas por homens. Afinal, a maior parte delas estava nos campos de batalha. Vale lembrar também que as geladeiras, por exemplo, não eram tão comuns na época, Então, os blocos de gelo eram essenciais para a conservação dos alimentos. 4. Sequoia gigante em 1900. No ano de 1900, um grupo de soldados montados em seus cavalos tiraram essa foto em frente a essa gigantesca sequoia. A árvore em questão é chamada de Grizzly Giant, ficando no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Ela é uma das maiores e mais antigas sequoias do local, estando lá até os dias de hoje, 3. O rosto da Estátua da Liberdade. Essa foto mostra o rosto da Estátua da Liberdade antes da estrutura ser finalmente montada.
Vale lembrar que a estátua foi um presente da França, enviado em 1885 para os Estados Unidos. A estrutura, porém, foi enviada 350 peças, e a sua complexa montagem foi concluída em 4 meses. 2. Tesla. Essa foto de 1899 mostra Nikola Tesla em seu laboratório, enquanto faz um teste de um dos seus experimentos, envolvendo transmissão de energia sem fio e eletricidade. 1. Albert Einstein, em 1939. Essa fotografia de 1939 mostra Albert Einstein aproveitando o verão em Nassau Point, Long Island, em Nova York. Vale lembrar que nesse período, Einstein estava intimamente envolvido em discussões políticas e científicas, já alertando as autoridades sobre o perigo do desenvolvimento de armas nucleares por parte da Alemanha. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!